Os motores dos ônibus e dos automóveis, as máquinas numa indústria, tudo isso, para funcionar, precisa de combustível. O ser humano está sempre em busca de novos combustíveis que possam, de alguma forma, fornecer a energia desejada, como, por exemplo, o calor. As máquinas que funcionam à base de calor são chamadas de máquinas térmicas. O primeiro combustível que usamos foi a madeira. Ela era utilizada pelas sociedades primitivas para fazer e manter o fogo. Com o fogo, os seres humanos puderam sobreviver ao frio e se proteger de animais predadores. Aprenderam também que os alimentos ficavam mais macios e mais fáceis de ingerir depois de cozidos. Até hoje, a madeira é utilizada como fonte de energia, mas cada vez menos. Descobrimos que os gases emitidos na sua queima são muito poluentes. A busca por novos combustíveis se intensificou durante a Revolução Industrial, entre os séculos XVIII e XIX. A Revolução Industrial começou na Inglaterra e depois envolveu outros países da Europa e também os Estados Unidos. Nesses lugares, parte do trabalho da fabricação de mercadorias passou a ser realizado por máquinas, a maioria delas movidas a vapor. A madeira foi sendo substituída pelo carvão e deixou de ser o combustível mais utilizado. Uma das invenções que usa o motor a vapor é a locomotiva. Antes, o transporte de materiais era feito com carroças puxadas por animais. Mas na primeira metade do século XIX, quando foram inventadas, as locomotivas podiam transportar uma carga muito maior e eram 4 vezes mais velozes que as carroças, com a capacidade de percorrer centenas de quilômetros. No século XX, as locomotivas a vapor conseguiam alcançar velocidades iguais ou superiores a 100 km por hora. No Brasil, a primeira viagem de locomotiva aconteceu em 1854, no Rio de Janeiro. Por causa da coluna de fumaça que sai da locomotiva, ela ganhou o apelido de Maria Fumaça. Durante o período da Revolução Industrial, o combustível mais utilizado foi o carvão mineral, mas ele traz alguns problemas. Assim como a madeira, a queima do carvão lança no ar muitos elementos tóxicos, como mercúrio e outros metais pesados. O dióxido de carbono, que também é lançado no ar pela queima do carvão, pode prejudicar a atmosfera. Os cientistas dizem, inclusive, que o aquecimento global começou naquela época, na Revolução Industrial. O carvão mineral é um combustível fóssil. Isso quer dizer que ele é formado a partir da decomposição de matéria orgânica. No começo do século XX, o carvão passou a ser substituído por outros tipos de combustíveis fósseis, como o petróleo e o gás natural. Mas, naquele tempo, o principal motivo dessa mudança não foi a preocupação com o meio ambiente, mas a busca por combustíveis de melhor desempenho. Isso porque estava se tornando muito popular um novo meio de transporte, chamado automóvel. E os automóveis tinham um motor diferente do motor a vapor das locomotivas. Eles usavam, como usam até hoje, um motor de combustão interna, também conhecido como motor a explosão. Esse motor usa a energia liberada a partir da queima de combustível e ar que ocorre dentro do cilindro do veículo. O motor funciona em 4 etapas, por isso, ele também é conhecido como motor de 4 tempos. O primeiro tempo é a admissão. O pistão está em cima e quando ele desce, a válvula de admissão é aberta. Uma mistura de ar e vapor de gasolina entra na câmara de combustão e quando o pistão chega na posição mais abaixo, a válvula de admissão fecha. O segundo tempo é a compressão. O pistão sobe e comprime a mistura de ar e vapor de gasolina. O terceiro tempo é a combustão ou explosão. Uma descarga elétrica causada pela vela de ignição produz uma faísca que faz a mistura explodir e empurrar o pistão para baixo. O quarto tempo é o escape. O pistão sobe, a válvula de escape é aberta e os gases residuais são expulsos. Esse processo começa novamente e as 4 etapas se repetem em ciclos.
Os pistões estão ligados às engrenagens, que estão conectadas às rodas, e seus movimentos sincronizados fazem as rodas do veículo se moverem. No começo do século XX, os automóveis se tornaram ainda mais populares. Esse aumento na demanda levou os países a buscar reservas de petróleo, combustível fóssil do qual se obtém a gasolina. Alguns países até entraram em guerra por causa desse combustível. Desde então, o petróleo passou a ser muito importante na economia mundial. Mas é bom lembrar que ele é um material não renovável. Ou seja, o ritmo de renovação desses recursos é muito lento, imperceptível na escala de tempo da vida humana. É impossível repor o petróleo na mesma velocidade com que ele é utilizado. Se a sua exploração continuar no ritmo atual, um dia ele pode acabar. Por isso, pesquisas de fontes alternativas de energia se intensificaram pelo mundo. No Brasil, uma solução encontrada foi o etanol, combustível feito a partir da cana-de-açúcar. O etanol tem algumas vantagens em relação à gasolina. Sua queima emite menos poluentes na atmosfera. Além disso, como tem a cana-de-açúcar como matéria-prima, o etanol é um combustível renovável. Mas há um impacto na agricultura, já que grandes áreas precisam ser destinadas ao plantio da cana-de-açúcar, ao invés de produzirem outras variedades de alimento. Por tudo isso, as pesquisas por novos combustíveis e novos tipos de energia são cada vez mais importantes. Além dos combustíveis utilizados nos veículos, outros tipos de energia são essenciais na vida moderna, como a geração de energia elétrica, bastante popularizada a partir da Revolução Industrial. Junto a essa necessidade, a preservação da natureza está levando a uma busca por combustíveis sustentáveis. Para a geração de energia elétrica, placas de captação de energia solar vêm sendo utilizadas em indústrias e residências. Essa captação de energia também pode ser usada para a obtenção de energia térmica, utilizada, por exemplo, no aquecimento de água em residências. A energia eólica, relacionada à energia do vento, também é outra alternativa de energia limpa, renovável e sem emissão de poluentes para a produção de energia elétrica. Com essas pesquisas, busca-se um mundo no qual as máquinas e os motores continuem funcionando, porém, ao mesmo tempo em que a natureza seja preservada. Preservar a natureza é preservar a vida no planeta Terra.